Boa tarde, segunda-feira, 25 de março. O Senado agora está no ar. O centenário de nascimento do ex-senador Almir Santos Pinto foi lembrado em sessão solene do Congresso Nacional nessa manhã. Senadores e deputados lembraram a trajetória do cearense Almir Santos Pinto. Médico por formação, ele foi prefeito de Maranguape, secretário estadual de pastas como Saúde e Educação, deputado estadual por 7 legislaturas e senador entre os anos de 1979 e 1985. O Parlamento Nacional recupera e reconhece para as novas gerações de brasileiros a trajetória de um dos mais notáveis nomes da vida pública brasileira da segunda metade do século XX. Transcurso do centenário de Almir dos Santos Pinto não poderia fluir sem que o Congresso Nacional reverenciasse a sua memória imperecível, já que foi, além de médico competente, um homem honrado de marcante atuação nos cenários regional e nacional, quer como membro da Assembleia Legislativa do meu Estado e também do Senado Federal, quando pôs à mostra o seu extraordinário espírito público direcionado para servir o Ceará e ao país. A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje audiência pública para discutir a remuneração dos militares, em especial dos oficiais reformados e de pensionistas. Eles reclamaram da perda de benefícios adquiridos durante a carreira e pediram a equiparação dos atuais rendimentos com outras categorias do funcionalismo público. Militares das 3 Forças Armadas vieram à Comissão de Direitos Humanos traçar um panorama da atual situação dos integrantes ativos e reformados. Em debate, o sucateamento dos quartéis e equipamentos, bem como a evasão de pessoal na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Eles reforçaram a importância dos militares para a segurança do país e a manutenção da paz e pediram mais atenção do Estado para esse segmento. Seja qual for o governo constituído, cabe ao Estado a responsabilidade pela manutenção de suas forças armadas em meios materiais e humanos. É inadmissível assistir-se a manobras dissimuladas e, por vezes, até mesmo ostensivas, de responder às carências de recursos, programando arranjos financeiros paliativos e injustos. Os participantes querem a revisão pelo Congresso Nacional da MP 2215 de 2001, que retirou gratificações e proventos de militares reformados, incluindo o auxílio moradia e a licença-prêmio. Também reivindicaram a equiparação dos proventos com outras categorias do serviço público. Um segundo sargento das Forças Armadas Brasileiras ganha R$ 2.700, 30 anos de serviço. Um terceiro sargento ganha R$ 2.600. Um capitão das Forças Armadas Brasileiras, R$ 5.300. É importante que haja um estudo para fazer uma equiparação salarial com as outras categorias. O presidente da Federação da Família Militar do Distrito Federal reforçou a difícil situação em que vivem atualmente as famílias e dependentes de militares, que somam 5.200.000 pessoas em todo o país. As distorções ocorridas em relação às demais categorias do Serviço Público Federal alcançaram níveis inaceitáveis de comprometimento da renda das famílias, a ponto de não só impedir o atendimento das obrigações com seus dependentes, como também contribuir para uma grande inadimplência no cumprimento dos deveres contratados. Não é possível mais ignorar tanta injustiça para com aqueles que estão sempre prontos a defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Todos são trabalhadores e pátria somos todos, né? Então é mais do que justo o pleito que eles estão apresentando. Eu agora terei uma reunião de trabalho com um grupo pequeno e depois, a partir disso, faremos um documento que vamos remeter à Casa Civil, às Forças Armadas, ao Ministério da Fazenda e também à Presidência da República. A expectativa para votações no plenário do Senado nesta semana se concentra em 2 temas: a ampliação dos direitos trabalhistas para empregados domésticos e as novas regras do Fundo de Participação dos Estados. O repórter Hermes Coelho tem os detalhes. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória que institui o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Caso a MP seja votada, os senadores poderão apreciar o relatório do senador Walter Pinheiro
que altera as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados até 2017. Apesar da tentativa do relator de chegar a um acordo, muitos parlamentares defendem que a mudança nas regras de distribuição do FPE seja votada apenas em abril. Além disso, o plenário deve votar esta semana, em segundo turno, a PEC das domésticas. Caso ela seja aprovada, ela segue para promulgação em sessão especial do Congresso. Senadores discutem um projeto que pretende estimular o uso de agrotóxicos naturais. Estudiosos defendem que eles são eficientes e oferecem menos riscos ao meio ambiente e à saúde humana. A presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos é estudada há 10 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O último relatório, de 2010, indicou que das quase 2.500 amostras analisadas, 28% apresentaram resíduos de produtos não autorizados ou autorizados, mas acima do limite permitido. Para a professora Heloísa Caldas, do Centro de Toxicologia da UNB, que analisa os dados da Anvisa e também do Ministério da Agricultura, esses números não significam necessariamente um risco para os consumidores. A situação mais crítica é o agricultor que está no campo. Ela é a mais vulnerável porque ela utiliza esses produtos de uma maneira direta todos os dias da vida dele, muitas vezes, né? O nível a presença de resíduos nos níveis que nós estamos encontrando nos alimentos no Brasil não representa um risco para a saúde do consumidor e o percentual de amostras com resíduos estão muito similares ao que é encontrado no resto do mundo. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura reconhece que muitos produtores contribuem para o problema. De maneira geral, os chamados defensivos, né, que são normalmente feitos com base química ou artificial, eles têm as suas efetivas condições de combate às pragas e às plantas daninhas, mas também existem os chamados períodos de carências, né, que, digamos assim, nem sempre são respeitados e, consequentemente, traz com isso uma condição de colocar na mesa dos consumidores produtos, às vezes, contaminados com esse tipo de fertilizantes ou de defensivos. O Senado discute uma proposta de estímulo ao uso de agrotóxicos naturais. O projeto prevê uma política governamental que financie pesquisas e ofereça créditos aos produtores que usarem defensivos agrícolas de baixo risco. Haja um incentivo no sentido de fazer pesquisas para a produção de um agrotóxico que seja sintético e natural, para que os produtores possam utilizar de forma que não traga prejuízos à saúde das pessoas, nem quem consome o produto e nem para quem trabalha na lavoura, e também possamos contribuir na preservação do meio ambiente. A Embrapa desenvolve ações para evitar o uso excessivo de pesticidas na agricultura, como o fortalecimento genético das hortaliças e o estímulo à agricultura orgânica. Os pesquisadores investem também na pesquisa de um agrotóxico natural, a partir de óleos essenciais e extratos de plantas medicinais, como capim-limão. O objetivo é evitar o oídio, um fungo que ataca o pimentão. Nós estamos na fase de estudos ainda em laboratórios e nos nossos campos experimentais e, obviamente, depois nós vamos ter que passar por todo o processo de validação, né, em condições de produção a campo. E nosso objetivo realmente é que, enfim, essas moléculas, enfim, esses extratos estejam disponíveis para, quem sabe, no futuro próximo isso está disponível para os produtores. Quem utilizar esse tipo de agrotóxico, primeiro, ele poderá buscar financiamentos específicos para poder fortalecer o seu empreendimento, né, para poder conseguir produzir mais. E, além disso, ele poderá ofertar no mercado, não só interno, mas também no mercado internacional, um produto de melhor qualidade. Nós sabemos que países de fora buscam produtos no Brasil desde que não tenham uma quantidade excessiva de agrotóxicos. O senador Eduardo Braga divulgou nota para esclarecer denúncia veiculada pela imprensa de que teria cometido desvio de verbas públicas quando era governador do Amazonas entre 2003 e 2010.
A suposta irregularidade já está sendo investigada por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O senador afirma que a denúncia já foi objeto de análise da Justiça em diversas instâncias, sem que tenha sido confirmada. Ele defende que as investigações prossigam enquanto for do interesse do Ministério Público, mas repudia a exploração política do caso. Líder do governo no Senado, Eduardo Braga, reafirma a confiança na Justiça e diz que prestará todo e qualquer esclarecimento necessário. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Boa tarde e até amanhã.